Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Finanças para Ti, em que eu abordo um pouco de educação financeira, o foco principal é o Tesouro Direto, e eu tento também passar as informações do Tesouro Direto correlacionando a hábitos financeiros saudáveis para você atingir aí o máximo do seu patrimônio. Bom pessoal, tem um assunto aí que está bastante importante aí na rede aí nos últimos tempos, que é esse título aqui, o Tesouro IPCA+ 2045 ou a NTN-B Principal 2045. Ele é o título do Tesouro Direto com maior potencial de valorização, mas também com maior potencial de perdas, tá? Prejuízos, mas isso é sempre entre aspas, como vocês estão vendo aqui, porque a gente está falando de Tesouro Direto que é renda fixa, então a gente sabe que existe um momento no tempo em que essa renda está fixada, e isso vai acontecer. Só que no caso desse título, esse tempo é muito distante, né? 2045, são quase 3 décadas. Então isso é que a gente tem que ter em mente. Então, como ele é um título muito longo, as oscilações dele são as mais intensas dentre os títulos disponibilizados no Tesouro. Maiores, inclusive, do que o Tesouro IPCA com juros 2050. Por quê? Porque o fato do Tesouro IPCA 2050 ter juros minimiza um pouco as oscilações dele, tá? Então, o que nós vamos falar nesse vídeo aqui? Esse vídeo, pessoal, vai ser um vídeo um pouco mais longo, tá? Mas eu peço encarecidamente que vocês ouçam tudo, fiquem até o fim, porque eu vou estar transmitindo muitos conceitos muito importantes, não só para o nosso entendimento sobre a dinâmica desse título e, claro, como prosseguir com esse investimento, mas também nós vamos estar abordando as alternativas para melhorar o nosso resultado e ficar mais tranquilo com relação a esse investimento que eu, desde vocês que estão acompanhando já alguns vídeos meus, vocês estão vendo que eu acredito muito nesse título e eu continuo acreditando. O prejuízo pode até aumentar, prejuízo entre aspas pode até aumentar, e eu vou continuar acreditando e tomando essas medidas que eu cito aqui para vocês, tá? Então, fiquem até o fim do vídeo e mostrem para os amigos, porque aqui esse conteúdo que eu vou falar para vocês é muito importante. Então, como é que eu fiz? Nós vamos primeiro abordar os prejuízos nos últimos 2 anos, 2017 e 2018. Nós vamos percorrer ali a tabela, né, das cotações dele, que eu tirei do Tesouro Direto. Eu juntei, né, os 2 anos, 2017 e 2018, deixei numa tabela só. Nós vamos demonstrar ali o que está acontecendo, nós vamos falar das alternativas para reduzir o prejuízo, e nós vamos também analisar um dos piores momentos que já aconteceram para comprar Tesouro IPCA. E eu tenho certeza que tem gente que comprou ali. E eu vou mostrar o que aconteceu. Então, por quê? Porque a gente tem nós vamos virar a lanterna para o passado e nós vamos conseguir ver que essa rentabilidade, claro, não vai repetir, mas vai repetir o movimento econômico. E aí a gente sabe que a gente não vai estar mal. Então, começando aqui, pessoal, aqui está a planilha que o Tesouro Direto disponibiliza para a gente. Então, falando do título aqui, porque vai vencer em 15 de maio de 2045, as taxas e os preços, desde que ele foi lançado em 8 de fevereiro de 2017. Então, vejamos que ele já foi lançado com uma taxa relativamente baixa para o período histórico, desde 2002, né? A gente chegou a ver que teve título prefixado pagando 28% ao mês, teve título IPCA, 28% ao mês, perdão, 28% ao ano. Já teve título do IPCA pagando mais de 8% ao ano, IPCA mais 8%. Então essa taxa, no histórico, comparando com o histórico do Tesouro Direto, é relativamente mais baixa. Como vai ser o futuro, ninguém sabe. Será que essa taxa, projetando para o futuro, ela vai ser alta ou vai ser baixa? Então isso é uma pergunta, é um risco que nós investidores estamos tomando, mas a gente tem a garantia do IPCA, certo? E se a taxa baixar, é bom para nós, por causa da marcação mercado. Ok.
Então, começou aqui, o que está salientado aqui de amarelo? O primeiro dia útil de cada mês, tá? Então aqui a gente vê as taxas, ó. Vocês viram aqui que ela já diminuiu, né? Depois subiu. Aqui, olha, gente, em 17 de maio de 2017, ó, atingiu a mínima no período, 4,97, ou seja, o título mais caro, ó, R$ 773 para comprar, né? Aqui teria dado um lucro enorme em relação ao período, ó, porque a pessoa teria comprado a 685, né? E houve a delação do Joesley, né, no dia 18. Veja só o que aconteceu. Dia 18 e 19, ele bateu em 6%, uma variação de mais de 1%. Ou seja, a taxa subiu. O que aconteceu com o preço? Despencou. Então, prejuízo horrível aqui para quem estava segurando desde o começo? Não, continua segurando, tá? Então aqui a gente viu aqui a taxa subiu, o preço caiu de forma proporcional, mas intensa, porque a variação de 1% na taxa do título é muita coisa. Se a gente está vendo aí um espaço de 5%, 6%, significa que proporcionalmente variou entre 16% e 20% a taxa, certo? Uma taxa que vai de 5 para 6 está variando 16,6% dentro dela. Então é muita coisa mesmo, tá? Aí a gente vê que nos meses seguintes a taxa caiu um pouco, ó. Então, por exemplo, quem conseguiu comprar aqui? Então, por que está marcado em verde, pessoal? Marquei em verde para mostrar que foi das taxas mais altas, e em vermelho das taxas mais baixas, tá? No período. Então, quem comprou aqui, ó, a 6%, vende aqui a 5,5%, olha aqui a valorização que teve. Taxa caiu, 0,5%, título valorizou. Foi de 587 para 671. Então isso aqui, como ele é um título que ele tem um prazo muito longo, e como é que se calcula, gente? Se calcula com o preço futuro, que é fixo, que é 1 VNA, trazido a valor presente ao longo desses 28 anos. Então, por isso que as oscilações agora, que o título está começando a vida útil dele, por isso que agora as variações são muito intensas, tá? Bom, então seguindo, eu marquei sempre o primeiro dia útil, depois eu vou explicar por quê. Olha aqui, ó, 2 de outubro de 17, taxa 5,07, quase próxima da mínima, né, que foi 4,97, né, ali. Então descendo, aqui ó, 26 de janeiro de 2018, atingiu a nova mínima, 4,95, né, aí 1º de fevereiro, tá, depois já vou explicar por quê. Aí a gente vai subindo, vai se aproximando mais do momento presente, descendo aqui, e aí a gente tem aqui ó, 25 de setembro, 6%, nova máxima, não é bem máxima, né, porque a máxima foi 6,01, mas chegou ao valor máximo, e aqui 6% a R$ 667. Vamos ver 6,01. É interessante fazer esse exercício também, comparar o preço com taxa igual, que a gente vê que não tem nenhuma trapaça nesse título. Olha ali, ó, 587. Lá em maio de 2017 ele era 587 com uma taxa de 6%. E hoje, finalzinho de setembro de 2018, 587 virou 667. Então a gente tem um efeito bem majorado da inflação, porque a inflação não foi 10% que o título subiu aqui. Vamos ver direitinho. Quanto que é. O título oscilou 13%. 13% na mesma taxa em um pouco mais de um ano. E a gente sabe que a inflação está girando em torno de 4,3%, segundo o último relatório Focus e o somatório dos últimos 12 meses. Bom, pessoal, então isso aqui já é um motivo assim, ó, eu comprei lá na taxa de 4,9%. Tranquilo, segura. Tu vai ver que quando voltar a taxa de 4,9%, o teu ganho vai estar muito acima da inflação, tá? E aí, pessoal, como é que a gente pode... mas eu fico muito angustiado, né? Eu olho aquela minha taxa e tá sempre ruim, tá sempre negativo o extrato lá no Tesouro Direto.
Então, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer o aporte mensal sempre, tá? Porque o aporte único, ele é o mais arriscado, né? Então, o que eu peguei? Peguei todos esses primeiros dias úteis aqui, que eu tinha grifado de amarelo, juntei aqui e destaquei em vermelho a pior taxa do período. A pessoa sempre compra no primeiro dia útil do mês, ela comprou um título. Essa é a nossa simulação, tá? Comprou um título no primeiro dia útil de cada mês desde o lançamento. Então tá ali 8 de fevereiro, 1º de março, 3 de abril, sempre o primeiro dia útil, tá? E vamos comparar com uma pessoa que fez um único aporte do mesmo valor, mesma quantidade de títulos, na pior taxa, que está ali, 5,04%. Bom, então, pessoal, analisando aqui, nós temos que o que cada um conseguiu. Nós temos aqui a taxa média de 5,38 para quem fez o aporte mensal, tá? E para quem fez o aporte único, está ali destacado a taxa 5,04. Bom, quem comprou 20 títulos a 5,38 investiu R$ 14.492. Quem comprou no aporte único teve que investir mais, R$ 16.042. Peguei aqui a cotação do dia 13 de setembro para simular uma venda, né? Ou devolver para o Tesouro Nacional, para avaliar quanto que é. Então aqui, ó, a pessoa que comprou 20 títulos tem R$ 13.404,60 e investiu R$ 14.400. O outro investidor tem os mesmos R$ 13.404, porque os dois têm 20 títulos, só que eles compraram de forma diferente. Então vejam que o prejuízo para o primeiro, o que fez a taxa mensal média, está em R$1.000, ou 7,51%. Cortou aqui na minha diagramação, eu peço desculpas, tá? Mas é 7,51%. Já o investidor que fez o aporte único está com um prejuízo bem maior, de R$ 2.638, ou seja, 16%. Quer dizer, prejuízo de mercado de ações, tá? Então, a primeira coisa aqui é que a gente tem que ter estômago. A gente tem que ter uma organização, um planejamento financeiro, sabendo que a gente não vai precisar do dinheiro que a gente aplicou nesse título em particular, Tesouro IPCA mais 2045. Por quê? Porque a oscilação dele é intensa, é violenta. Então, a gente tem que saber que a gente não pode mexer no caso de um prejuízo, tá? E a outra coisa é a seguinte, tenha sempre em mente, quando o título voltar para a taxa que você pagou, que você contratou, em qualquer período da curva daqui até 2045, então tem muito tempo para essa taxa se repetir e até ficar menor, você sabe, pelo que eu já mostrei ali na taxa máxima, que a tua variação vai ser muito boa, muito positiva para o teu bolso, tá? Então, tem que segurar esse título. Então, aqui, pessoal, nessa pequena simulação, nesse pequeno exercício, a gente já mostrou uma tática para minimizar essa coisa de uma compra ruim. Ou seja, faz aportes mensais fixos, tá? Ou em título, ou em valor, não importa, tá? O importante é fazer esses aportes mensais ao longo de algum tempo. E a gente vê que ao longo aqui de menos de 2 anos, olha como a taxa ficou melhor. 5,38 versus 5,04. Então, mostra que é bacana a gente fazer o aporte mensal. Pode ser pequeno, não tem problema. O que importa é que ele seja constante, porque a gente vai ganhar vai ficar mais próximo da média da taxa do título histórica, da taxa histórica. Se a gente pegar toda a planilha, todos os dias úteis, né, que o título foi negociado e fizer uma média, vai ter um valor X lá. E a gente fazendo o aporte mensal, a gente vai estar muito mais próximo dessa média do que no aporte único, por razões óbvias. Claro que quem faz o aporte único e pega uma taxa boa, vai estar numa situação bem mais confortável do ponto de vista psicológico. Então, assim, a gente já está vendo aqui que momento bom para comprar é com a taxa alta. E qual foi a taxa alta nesse título aqui, olhando a história dele? A taxa mais alta foi 6,01, a taxa mais baixa foi 4,95.
Tá? Então a gente sabe que o título está oscilando nesses 2 anos dentro dessa margem. Então uma taxa boa é próxima de 6%, uma taxa ruim é próxima de 5%. Para comprar, entenderam? Para comprar, para você fazer o investimento. Então essa é a primeira grande dica, pessoal. Não esqueçam disso, aportes mensais te ajudam. Vamos abordar agora de uma maneira mais resumida e mais rápida, tá? As demais coisinhas que a gente pode fazer para evitar prejuízo num Tesouro IPCA de longo prazo. Então, a primeira a gente já viu, aportes mensais visando uma taxa média. A outra é diversificação por prazo. Ou seja, como é que tu diversifica o prazo? Tu fica no mesmo título, Tesouro IPCA+, mas tu vai comprar prazos mais curtos. E aí tu vai ter o comparativo da tua carteira total. Aquele prejuízo vai ser minimizado, tá? Então vejam, tem um vídeo que eu fiz comentando a notícia de um gestor de fundos, né, que tem sob sua responsabilidade mais de 30 bilhões de reais. É muito dinheiro, pessoal. E os investimentos predominantes deles são em NTNB. O que é NTNB, né? NTNB é o nome técnico do Tesouro IPCA+, tá? É só isso, nota do Tesouro Nacional Série B, tá? Então, só que os prazos deles são até 10 anos, não são um prazo tão longo quanto esse título aqui, o Tesouro IPCA 2045, certo? Então, o que ele tem? Ele tem prazo, e ele diversifica os prazos. Como ele é um investidor institucional, ele tem acesso a mais títulos. O Tesouro Nacional disponibiliza para o investidor institucional mais prazos do que para nós, investidores pessoa física, tá? Então a gente tem esses prazos no Tesouro IPCA 2024, 2035 e 2045. Então, se eu tenho uma quantidade já investida no 2045 e isso está me angustiando um pouco, o que eu faço? Eu passo a comprar mais Tesouro 2024 e 2035. Então eu diversifico o prazo, tá? Bom, outra possibilidade da gente reduzir esse desconforto psicológico com esse prejuízo. Diversificar com LFT, Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic vai me garantir o CDI do período. E como ele não sofre marcação a mercado, ele vai sempre ser positivo. Então tu pode estar perdendo, entre aspas, no Tesouro IPCA 2045, mas tu vai estar ganhando no Tesouro Selic. Vai estar ganhando uma taxa bem menor, claro que sim, mas vai te dar um conforto psicológico para tu segurar o teu Tesouro IPCA, o que é muito importante, certo? Para tu não tomar uma decisão precipitada. Vai que daqui a poucos meses essa taxa sobe para 7%, 8%, como já aconteceu há menos de 5 anos. O valor do Tesouro IPCA 2045 é capaz de ficar em R$400. Então aí você vai ficar desesperado, eu também vou, eu vou sim, porque eu também comprei com taxa ruim, eu sou ser humano, eu não sou um mago, certo? E eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês para orientar, para dar a experiência real e a medida real do que eu, pessoa física, assim como vocês, faz para ter o melhor retorno possível no investimento, certo? Com a máxima garantia, que é a garantia do Tesouro Nacional. Lembrando que partir para bancos com balanços duvidosos, com prejuízos recorrentes e comprar CDBs mágicos não é uma alternativa saudável ao Tesouro Direto, pessoal, tá? Então, fechando esse parênteses, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode diversificar com uma NTNB, ou seja, um Tesouro IPCA que paga juros do prazo semelhante. Por quê? Porque o Tesouro IPCA que paga juros, como ele está te pagando um juro semestral, a oscilação dele é menos intensa. Por quê? Porque o risco primário, né, o principal risco do Tesouro Nacional é o Brasil não conseguir pagar. Então, que é uma coisa que está praticamente zero hoje em dia, tá? Então, qual é a moral aqui? O título que paga juros, como ele está te pagando um pedacinho dessa dívida de 6 em 6 meses, e você acaba recebendo ao longo do tempo, o risco de tu levar um calote é menor. Porque se tu levar um calote em determinado ponto do tempo, tu já recebeu parte da dívida em juros, coisa que não acontece em quem vai no IPCA
principal, na NTNB principal, no Tesouro IPCA sem juros. Por quê? Porque o recebimento é único lá no fim, então o risco é maior, a taxa dele tem que ser maior para ser mais atrativo. Então será que o Tesouro Direto segue isso? Segue. Olha aqui, ó, pessoal. A taxa do Tesouro IPCA+, está 5,94, do Tesouro IPCA com juros de uma data equivalente, 2045, 2050, a taxa está um pouco menor. Por quê? Porque o risco é menor. Então, diversificar com o Tesouro que paga juros é uma boa alternativa também, tá? Para quem fez o aporte único? Bom, para quem fez o aporte único, numa taxa ruim, pode começar a fazer os aportes mensais, pode fazer aporte mensal no Tesouro IPCA 2045, pode fazer aporte mensal nesses outros títulos aqui, pode dividir o seu montante economizado ali mês a mês, pode ir comprando o Tesouro IPCA 2024, ou pode ir comprando o Tesouro Selic, ou pode ir comprando o Tesouro IPCA com juros 2050, tá? Pode comprar um, pode comprar todos. Ou pode também fazer o seguinte, pessoal, pode esperar e fazer esperar ou agora, se tiver a disponibilidade do recurso financeiro, tá? Agora, por setembro, a gente viu que as taxas se aproximaram muito da máxima histórica, se aproximaram muito de 6%, ficaram vários dias ali bem acima de 5,9%. Então, quem fez um aporte único lá em 5,04, 5,07, 5,09, pode fazer um aporte igual ou maior com a taxa de, por exemplo, de 5,9, e ele vai conseguir aumentar a sua taxa média para algo em torno de 5,4, o que no total da sua carteira de investimentos vai fazer com que a sua carteira, os seus vários títulos vão ter uma oscilação menor do que aquele aporte único a 5,09. Por quê? Porque quando o título está aqui, ó, 5,04, R$802, e o título vai para 6%, R$667 por 804 é um prejuízo intenso. Agora, se está numa taxa de 5,5, vamos ver se a gente acha alguma taxa próxima de 5,5, 5,4, aqui, ó, 5,48. Vamos dar uma destacada aqui, né, nesse momento aqui. Então, aqui, ó, a pessoa comprou a 730, lembrando que quem comprou a 5,09, tem que descer mais, 5,04, vamos pôr, que está mais perto aqui, ó, pagou 802 e o título está valendo 660, prejuízo de R$140 por título. Agora, se a tua taxa média está em torno de 5,48, tu tem os títulos a 730 mais ou menos, e eles estão valendo 660. Então, um prejuízo de R$70 por título. Então, ou seja, quando a tua taxa média começa a subir, o teu prejuízo, entre aspas, no caso de uma taxa de negociação alta, começa a reduzir. Por quê? Porque tu está mais próximo daquela taxa mais alta. E a gente sabe que para comprar legal, para comprar bem, para ter o máximo de lucro, o ideal é comprar com a taxa mais alta possível, tá? Bom, então, quem fez o aporte único a uma taxa muito baixa, é um momento interessante de repente, fazer outro aporte de igual quantidade para elevar a sua taxa média. Isso é uma estratégia bem interessante. E lembrando aqui, ó, vender o título com uma taxa mais alta do que você comprou, nunca. Por quê? Porque aí vai estar caracterizado a questão da perda, certo? Se for curto prazo, é perda certo. Se for um prazo mais longo, como é que fica? Aí a perda não é tão grande assim. A gente vai ver aqui um caso muito interessante que aconteceu no passado e que nos serve de lição muito boa. Então, pessoal, tá gostando desse conteúdo? Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o like, de mostrar para os amigos, porque a gente precisa dessas informações para a educação financeira, para os investimentos corretos,
para a gente não errar e não desperdiçar o nosso patrimônio e não tomar decisões erradas. Bom, então, indo aqui para o nosso exemplo. Aconteceu no Tesouro IPCA mais 2024, em janeiro de 2013, tá? Ele atingiu uma das mínimas históricas, 3,52% mais inflação. Ou seja, uma taxa, agora a gente sabe porque a gente está olhando para o passado, né? Mas lá no momento não tinha como adivinhar. Mas a gente sabe que foi agora uma das piores taxas para comprar. A pessoa pagou R$ 1.499,66 no título. E aqui, ó, 27 de setembro de 2018, a taxa 5,76, muito mais alta do que os 3,52. Lembrem aqui, ó, vender o título a uma taxa mais alta, nunca. A gente só está simulando aqui para ver o que aconteceu. O título está valendo a essa taxa em 2018 R$ 2.260. Variação no título 50%. O título se valorizou 50%, apesar desse movimento horrível de taxa para quem comprou lá em janeiro de 2013. Qual foi o IPCA no período conferido com a calculadora do cidadão no site do Banco Central do Brasil, gente? Eu botei lá o período, 40%. Ou seja, a pessoa que, mesmo aqui, tendo comprado a uma taxa ruim, se ela segurar por 5 anos e vender a uma taxa pior do que aquela taxa que ela comprou, o que vai acontecer? Ela vai ter um lucro acima da inflação. Mas como a taxa está pior, o que acontece? Essa taxa pior, pela marcação ao mercado, ela tira um pouco dos seus 3,52. Aqui, a pessoa só vai ter esse 3,52 no dia do vencimento desse título, ou seja, 15 de agosto de 2024. 15 de agosto de 2024, ela vai receber um VNA, e esse um VNA vai corresponder exatamente a essa taxa. Por quê? Porque o VNA aqui foi descontado, né? E o VNA sempre é corrigido pelo IPCA, ele foi descontado e foi calculado esse valor. Por isso que dá certo sempre, tá? E aí, ela vai ter os 3,52 inteiros, tá? Mais o IPCA. Como a taxa está mais alta, preço mais baixo, mas o preço está bem mais alto. Por quê? Porque tem o efeito do juro sobre juro, do juro composto aqui, e tem o efeito da inflação destes 5 anos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma variação acima da inflação, mas menor do que 3,52% ao ano. Se essa taxa se igualar em 3,52%, a pessoa vai ter isso ou um pouco mais, porque não é um título tão longo quanto o IPCA 2045, então ela vai ter um pouquinho mais, tá? Porque vai ser antes do prazo, se a taxa chegar a 3,52 antes de 2024, ela vai ter um lucro maior. Por quê? Porque falta prazo ainda e ela vai ter conseguido isso antes, certo? Então isso é só uma hipótese. E se a taxa reduzir, a taxa baixar, ela vai ter um lucro maior do que a inflação, do que o que ela pactuou com a inflação, que vai ser excelente. Então, e tem chance disso aqui acontecer, dessa taxa ficar menor do que 3,52, considerando, vamos supor, até 2024, uma Selic média de 8% e uma inflação de 4,5%, essa taxa vai cair. Quando? Eu não estou sendo fatalista e fazendo uma previsão impossível. Não, vai acontecer. Por quê? Porque 2 anos antes do vencimento do título, o Tesouro Nacional fecha o título para negociação e as taxas passam a ser administradas para ele chegar no VNA. E isso a gente pode ver agora no Tesouro IPCA 2019. Entrem lá no site do Tesouro Direto, balanços e taxas, e confiram como estão as taxas do Tesouro IPCA mais 2019, agora em 2017, 2018. Tem momentos ali em que a taxa foi de 1%. E por que cai tanto? Porque ele tem que chegar no VNA. É isso que foi contratado pelo Tesouro Nacional, entre o Tesouro Nacional e o investidor pessoa física, e ele cumpre. Então, ele reduz a taxa para chegar no valor. Então, 2 anos antes do vencimento do Tesouro IPCA 2024, para o título chegar no VNA,
o Tesouro Nacional vai baixar essa taxa talvez para 1%, 2%. Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai acontecer com 2045, só que vai acontecer lá em 2043, entende? O 2024 vai acontecer de 2022 para frente, certo? Bom, outro dado que eu coloquei aqui, o CDI no período 77%. Aí nós temos que o Tesouro IPCA 2024, comprado em janeiro de 2013, perdeu para o CDI no período. O que é o CDI, gente? É a taxa Selic, tá? Traduzindo assim de maneira simplificada, objetiva e rápida, é a taxa Selic. Então, quem botou no Tesouro Período, quem investiu no Tesouro Selic nesse período aqui, teve um ganho maior do que no Tesouro IPCA 2024 neste período, que foi a pior taxa possível, tá? Pior, tá, claro que teve 3,5, 3,47, 3,48, teve, mas eu me refiro ao mês, tá? Isso aqui é uma média do mês. Então, por que eu dei essa dica aqui, ó? Medidas para resolver, ó. Diversificação com LFT, Tesouro Selic, porque no caso dessa nossa taxa aqui, que a gente comprou o Tesouro IPCA 2045 a 5,09%, a 5,04%, a 5,07%. Vamos supor que nos próximos 5 anos a média desses títulos fique em 7%, 2 pontos acima, tá? Então o prejuízo, entre aspas, vai ser grande, vai ser feio como isso aqui. Mas a gente vê que em 5 anos, com a inflação equilibra, fica acima da inflação, mas perde para o CDI. Então, ter um pouco aplicado no Tesouro IPCA 2045, um pouco aplicado no Tesouro Selic, é uma maneira inteligente de diversificar e reduzir um pouco esse prejuízo, entre aspas, aumentar a tua lucratividade e ter mais tranquilidade no investimento no Tesouro Direto, tá? Bom, pessoal, então, resumindo, eu acho que o dado mais importante, tá? A gente tem essas várias alternativas, tá? Isso aí todas essas atitudes que a gente pode tomar nos nossos investimentos, eu não vejo em canais populares abordando isso. Como é que tu vai resolver o teu problema se tu investiu num momento ruim, tá? Então, todas essas dicas aqui são muito preciosas, muito valiosas, tá? Que vão te deixar dormir o sono mais tranquilo e saber que tu vai ganhar. E nunca venda o seu título a uma taxa mais alta do que comprou. Os tesouros IPCAs, eles são títulos de longo prazo. 5 anos é médio prazo. Então, quer dizer, é título para ficar 10 anos ou mais. Então, tu tem que ter muita organização financeira para saber que aquele dinheiro tu não vai mexer, tu não vai precisar mexer. Se tu precisa de um dinheiro para curto prazo, para reserva de emergência, tu vai botar no Tesouro Selic, que não sofre marcação a mercado. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários as dúvidas, tá? Que eu procuro sempre responder em no máximo 1, 2 dias, tá? E bons investimentos a todos. Muito obrigado por assistir.